Por que o fogo que antes queimava no seu coração agora é só cinza? Já se perguntou por que, mesmo crendo em Deus, você não consegue mais dobrar os joelhos nem encontrar palavras para falar com Ele? Você quer orar, mas algo te bloqueia. Você até tenta, mas se distrai, se cansa, sente peso ou simplesmente se cala. Mas por que isso acontece? O que está por trás desse silêncio espiritual que te consome por dentro? Se esse vídeo te alcançou, é porque Deus quer te despertar hoje. O que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que vai te fazer se levantar de novo. Agora, um dos principais motivos por que muitos não conseguem mais orar é a culpa não resolvida. É aquele pecado que não foi confessado, ou que foi, mas continua martelando na mente como se Deus ainda não tivesse perdoado. A culpa paralisa. Ela cria a falsa ideia de que Deus está decepcionado demais para ouvir alguém como você. Mas escute com atenção. Isso é mentira do inimigo. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se já houve arrependimento, não existe mais acusação válida diante de Deus. Mas o diabo quer que você se sinta sujo demais para se aproximar de Deus, porque ele sabe que uma pessoa que ora se torna perigosa para o inferno. Quantas vezes você já deixou de orar porque pensou: Deus não vai me ouvir nesse estado? É aí que mora a armadilha. Você espera estar bem para orar, quando na verdade é a oração que te reconecta e te fortalece para estar bem. Outro motivo é a frieza espiritual. Você já notou como a rotina esfria o espírito? Quando o coração se acostuma com a presença de Deus, ele começa a tratá-la como comum. E o que era sagrado vira hábito mecânico. Essa é uma das causas mais perigosas da falta de oração, a frieza sutil que entra sem bater à porta. Jesus disse em Apocalipse 3,16: Porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não é um versículo para assustar, é um aviso de amor. É Deus dizendo: eu quero mais de ti. A frieza espiritual não começa com grandes pecados. Ela começa com o esquecimento do altar, o abandono do secreto, a ausência de palavras ditas a sós com Deus. Quando você para de orar, sua carne começa a dominar. E quando a carne assume o controle, tudo que é espiritual se torna pesado. Orar se torna difícil. Ler a Bíblia se torna cansativo. E ir à igreja vira apenas uma obrigação. Hoje, muitos não conseguem mais orar porque estão distraídos demais. A mente está cheia, agitada, conectada em tudo, menos no céu. Jesus mesmo alertou os discípulos em Lucas 21:34. Acautelai-vos, para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. Veja, os cuidados da vida estão no mesmo nível da embriaguez. Isso significa que o excesso de ocupações também embriaga o espírito. Quantas vezes você tentou orar, mas o celular vibrava, a mente ia para os problemas, e no fim, você só suspirava e dizia: não consigo hoje? Isso não é falta de fé. É um sistema bem armado para tirar sua comunhão. O inimigo não precisa te fazer pecar de forma escandalosa. Basta te manter ocupado demais para orar. Mas Deus está te chamando de volta. Hoje, agora. Existe uma guerra invisível toda vez que você tenta orar. A Bíblia deixa isso claro em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você sabia que Daniel orou por 21 dias e só depois disso recebeu a resposta? Um anjo lhe disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras. Mas o inimigo resistiu por dias. Ou seja, quando você tenta orar e se sente travado, confuso, sem forças, não é só psicológico. Existe uma resistência real. O reino das trevas sabe que se você orar com sinceridade, Deus vai responder. Por isso o ataque é constante, principalmente contra quem tem um chamado, uma missão, um propósito no reino. E agora? O que fazer quando você não consegue mais orar?
Muita gente para de orar porque não suportou o silêncio de Deus. Orava todos os dias por um milagre, uma cura, uma porta, uma resposta. E quando não veio, o coração desabou. A oração deixou de ser uma fonte de esperança e virou uma lembrança dolorosa. Por fora, tudo parece igual, mas por dentro, a alma carrega uma ferida escondida. Se Deus não respondeu àquele clamor, por que ele ouviria agora? O que muitos não sabem é que o silêncio de Deus não significa rejeição, mas treinamento. Jesus ficou 40 dias no deserto sem qualquer resposta audível. Jó passou meses clamando sem ouvir nada do céu. Davi orava dizendo: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre?" Mas todos eles descobriram que Deus estava mais perto no silêncio do que nos dias barulhentos. Se as orações não foram respondidas como você esperava, talvez seja porque Deus está respondendo de outra forma. O que parece ausência é, muitas vezes, proteção. E o que parece esquecimento pode ser o início de uma revelação muito maior do que se pediu. Outro veneno que mata a oração é a comparação espiritual. Quantas vezes você já olhou para alguém que parece orar com facilidade, que sente a presença de Deus o tempo todo, e pensou: "Eu nunca vou chegar nesse nível"? Esse tipo de pensamento cria um abismo entre você e Deus. E esse abismo é alimentado por uma mentira, a de que Deus prefere uns e rejeita outros. Mas isso é completamente falso. A Bíblia mostra que Deus ouviu Ana, mesmo com lágrimas e gemidos. Ouviu Elias, mesmo quando ele estava tão abatido que pediu para morrer. Ouviu Pedro, mesmo depois de ter negado Jesus. E ouviu o ladrão na cruz, mesmo sem nunca ter frequentado um templo. Ou seja, Deus não responde por mérito, ele responde por misericórdia. A comparação paralisa, faz com que você se sinta pequeno, indigno, incapaz. E a oração, que deveria ser um alívio, se torna um peso. Mas Deus não está interessado na performance, ele está interessado na entrega. Talvez o problema não seja a falta de fé, mas um coração cheio demais de mágoas, preocupações, desejos não resolvidos. E quando o coração está assim, ele não consegue se derramar. É como uma jarra já cheia, tentando receber mais água. Simplesmente não cabe. Jesus disse em Mateus 5:8, "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Aqui, limpos, não significa perfeitos, mas desapegados do que contamina. O coração precisa de espaço para Deus habitar. E muitos não conseguem mais orar porque estão tentando orar sobre um monte de entulho emocional. Você já tentou orar e acabou lembrando de tudo o que te machuca, tudo o que te frustraram, tudo o que te decepcionou. Isso acontece porque Deus quer que você derrame isso primeiro. Antes de pedir, desabafe. Antes de buscar respostas, entregue os pesos. A oração começa com quebrantamento, não com palavras bonitas. Muitos não conseguem mais orar porque não sabem mais o que significa orar. Acham que é só pedir coisas, acham que é só falar sem parar, acham que precisam sentir algo toda vez. Mas orar não é isso. Orar é ficar com Deus, mesmo sem palavras. É estar em silêncio diante dele. É ouvir, mais do que falar. É amar a presença, mais do que os milagres. A oração é uma ponte entre o céu e a terra. É a única maneira de manter o espírito vivo em um mundo que tenta matar sua fé todos os dias. E se você entendeu isso até aqui, então saiba, o primeiro passo para voltar a orar é saber que Deus ainda está ouvindo, sempre esteve, e ainda está esperando por você. Se essa palavra está falando contigo, comente aqui: "Eu quero voltar a orar." E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa verdade. Outro motivo que rouba a força da oração é o pecado não confessado. Não porque Deus rejeita pecadores, pelo contrário, ele os ama. Mas porque o pecado desalinha o coração e o coração desalinhado tem vergonha de orar. Adão, depois que pecou, se escondeu. E o que Deus fez? Foi até ele e perguntou: "Onde estás?" Essa pergunta continua ecoando até hoje. Deus não se afasta do pecador. É o pecador que foge dele.
E enquanto você continuar escondido, a oração continuará parecendo impossível. Mas há uma saída: confissão e arrependimento. Deus não exige perfeição, Ele exige rendição. Salmo 51:17 diz: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isso significa que se você reconhecer e entregar suas falhas, a oração volta a fluir. E com ela, a presença também. Outro motivo é porque você sente que não é digno. Esse sentimento de indignidade vem sorrateiro. Você ora, mas lá no fundo pensa: Deus não vai me ouvir. Eu não mereço. Essa sensação de impureza cria um muro, um bloqueio, e a oração, que deveria ser libertadora, se torna algo sufocante. Mas entenda algo: ninguém é digno, nem o mais santo, nem o mais usado por Deus. Todos oram pela graça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, a sua dignidade não vem de si mesmo, vem da cruz. Enquanto você tentar se purificar antes de orar, nunca vai se sentir pronto. Ore como está: fraco, cansado, quebrado, mas com fé. A graça não exige que você seja limpo antes de entrar. Ela te limpa por dentro do lugar secreto. Um erro comum é achar que oração é botão de emergência. Apertou, Deus responde. Mas não é assim. Deus trabalha com processos e não com pressa. E quando a resposta não vem no tempo esperado, a mente humana se revolta. Só que o tempo de Deus é diferente. A Bíblia diz: há tempo para tudo. E isso inclui o tempo de ouvir e o tempo de esperar. Se a oração ainda não foi respondida, talvez seja porque a resposta ainda está sendo preparada. Ou talvez você ainda está sendo preparado para recebê-la. A falta de paciência gera frustração, e a frustração rouba a fé. Mas quando você entende que Deus não trabalha atrasado, apenas no tempo certo, a ansiedade dá lugar à confiança. E aí, mesmo sem resposta, você continua orando, porque confia no coração de quem ouve. Agora, um dos maiores enganos espirituais: a ideia de que Deus está distante, que está no céu, olhando de longe, que está ocupado demais com outros assuntos. Mas a verdade é outra. A Bíblia diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Deus está perto, perto demais. Mais perto do que seu próximo pensamento. Ele não precisa de Wi-Fi, não exige sinal forte. Ele está onde o coração se abre, onde o nome dele é lembrado, onde uma lágrima escorre em silêncio, mas em direção ao céu. Se você acha que Deus está longe, talvez seja porque você se afastou. Mas a boa notícia é que basta uma palavra, ou até um suspiro, para ele se aproximar novamente. E quando isso acontece, a oração volta a ter vida. Por incrível que pareça, há quem pare de orar porque se acostumou a não orar. O tempo passa, a correria aumenta, as emoções secam, e sem perceber, a ausência de oração vira rotina. E o coração vai ficando duro, insensível, distante. Mas isso não significa que acabou. O Espírito Santo ainda está aí, dentro de você, esperando. Ele é o sopro que reacende, o vento que sopra brasas adormecidas. O fogo pode ter diminuído, mas a chama não se apagou. Se hoje você sente que não consegue mais orar, saiba disso. Deus ainda quer te ouvir. E tudo pode recomeçar com uma simples frase: Senhor, eu quero voltar. Isso já é oração. E com isso, o céu começa a se mover. Pode reparar, sempre que alguém para de orar, também para de ouvir a palavra. E o contrário também é verdade. Quando a palavra entra, a oração volta. Isso porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Sem Bíblia, o coração esfria. Sem Bíblia, o espírito enfraquece. É como tentar correr com os pulmões sem ar. A oração precisa de combustível, e esse combustível é a palavra. Ela alimenta, desperta, incomoda, corrige, transforma e, principalmente, reacende o desejo de falar com Deus. Se a sua oração morreu, volte primeiro a ouvir a voz dele nas Escrituras. Comece pelos Salmos. Ouça as orações de Davi.
Veja como ele chorava, gritava, clamava, e como Deus respondia. Logo seu coração vai começar a queimar de novo. Você orou por cura, mas o diagnóstico piorou. Você pediu portas abertas e vieram negativas. Clamou por salvação na família, mas vieram discussões. A decepção cresceu e o coração pensou: para que orar se nada muda? Mas entenda, nem sempre a resposta de Deus é o que esperamos, mas sempre é o que precisamos. Ele vê o que não vemos, conhece o futuro que não conhecemos. E às vezes diz não ou ainda não, porque está nos protegendo de algo maior. A oração não é um botão mágico, mas um canal de confiança. Mesmo sem resposta visível, orar é dizer: Deus, eu continuo acreditando em Ti. E esse tipo de fé move o céu. Parece simples, mas muitos nunca aprenderam a orar. Acham que precisa usar palavras bonitas, frases rebuscadas ou um tom solene. Mas Jesus ensinou o contrário. Ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Não precisa de fórmula, nem de teologia avançada. Precisa de sinceridade. Orar é conversar, é derramar a alma, é rir, chorar, pedir, agradecer. Deus entende palavras e também entende lágrimas. Ele lê pensamentos. Sabe o que está no fundo do coração antes mesmo que você diga. Se você nunca foi ensinado, comece hoje. Comece com uma frase simples: Pai, estou aqui. A partir daí, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Esse ponto é espiritual, real, profundo. E muitos ignoram. O inferno teme a oração. Porque quando um crente ora, o céu se move, os anjos agem e o poder de Deus se manifesta. É por isso que tudo tenta te impedir de orar. O sono aparece, a mente se distrai, a culpa bate, a agenda aperta. São estratégias invisíveis para te manter longe do altar. Porque o diabo sabe, quando você ora, você volta a se alinhar com o céu. E quando isso acontece, nada pode te parar. Se você sente resistência toda vez que vai orar, não desanime. Isso é sinal de que o inferno sabe o que está prestes a acontecer. Continue, insista, mesmo fraco, porque toda oração sincera é uma semente plantada no mundo espiritual. Orar não é cumprir uma obrigação, não é ritual, não é um dever de crente, é encontro, é relacionamento. É como um casal apaixonado que não se vê há dias, como um pai que ouve a voz do filho que estava distante. A oração é o momento em que Deus se revela como pai e nós como filhos. Não como servos, nem como soldados, mas como filhos amados. E isso muda tudo. Quando você entende que a oração é um encontro de amor e não de cobrança, a vontade de orar renasce. A intimidade com Deus não se constrói em um dia, mas a cada dia, com palavras simples, momentos sinceros e corações rendidos. E quanto mais íntimo você for, mais difícil será viver longe dele. Se essa mensagem tocou seu coração, comente aqui. Nada mais vai me impedir de orar. Até o próximo